Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te como faço bolo de bolacha. O bolo de bolacha é uma das sobremesas preferidas de todos nós cá em casa. Comecei a fazer quando os miúdos eram pequenos, para as festas de aniversário e até para alguns jantares de família, e percebi que toda a gente gostava da receita e, além disso, era uma receita que era mesmo muito fácil de fazer e que não requer assim muitos ingredientes. Hoje em dia, depois de tanto tempo a fazer a receita, acho que quase que a consigo fazer de olhos fechados. Para fazeres esta receita, vais precisar de 2 pacotes de bolacha Maria, vais precisar de 2 a 3, porque depende um pouco como é que gostas, de pacotes de natas para bater. Cada pacote tem 200 ml, portanto serão 600 ml no máximo que tu podes precisar, se quiseres que ele fique mesmo cremoso, ou então só 400, que já fica bastante bom. Precisas também de 8 colheres de sopa de açúcar amarelo, que eu já pus aqui nesta tacinha, e ainda 500 ml de café. O café tanto pode ser tirado da máquina ou então café solúvel, como der mais jeito e aquilo que gostares mais ou que tiveres na tua despensa. A primeira coisa a fazer para a preparação do bolo de bolacha é fazer o café, e convém fazê-lo com algum tempo de distância entre a altura depois da preparação. Isto para quê? Para que o café não esteja muito quente quando nós vamos depois molhar as bolachas, porque depois ficam demasiado moles. Portanto, convém, por exemplo, se vais fazer a receita à tarde, fazeres o café logo de manhã e deixares a arrefecer, ou então até mesmo colocar no frigorífico para ficar frio, para depois poderes molhar as bolachas sem que elas depois se possam desfazer. Como o café já está feito, já temos essa parte tratada, vamos passar à parte de bater as natas. Vamos então abrir os pacotes de natas. As natas eu deixo sempre um pouquinho no congelador para elas ficarem mais firmes. Apesar destas natas que são do Aldi serem bastante boas, são estas natas para bater do Aldi são realmente bastante boas. Ora, e temos as nossas natas batidas, já estão aqui assim rijinhas. Ora, agora de seguida falta-nos só fazer uma coisa, que é acrescentar o restante açúcar, que sobram-nos 2 colheres de sopa de açúcar, ao café. Então, vamos misturar aqui o café, para o café também ficar docinho. Agora vamos mexer aqui o açúcar com o café, para que o café fique docinho, para depois então começarmos a montagem do bolo. Para fazermos a montagem do bolo precisamos de um prato mais ou menos deste tamanho, e vamos começar por colocar as bolachas. Para colocar as bolachas, molhamos primeiro sempre as bolachas no café e depois vamos colocar no prato. Ora, molhamos a bolacha no café, também não deixar demasiado tempo para ela não ficar muito mole, e colocamos primeiro a bolacha no centro do prato e depois vamos pôr as restantes à volta desta primeira bolacha. Ora, vamos molhando no café, e para a base da bolacha nós precisamos de 7 bolachas. Cada nível de bolacha são 7 bolachas que nós precisamos. Muito bem, já temos as bolachas, agora vamos pôr uma camada de natas. Aqui, com a ajuda de uma espátula, ir colocando as natas por cima das bolachas, tentar que as bolachas não saiam do sítio, e já temos o chantilly. Agora, repetimos este processo as vezes que nós quisermos, até que o bolo tenha uma altura que nós achemos que seja razoável. Por norma, eu gasto os 2 pacotes de bolacha Maria, mas se quiserem podem pô-lo um pouco mais alto. Normalmente, os bolos de bolacha ficam assim com as torrezinhas direitas, ou seja, nós vamos pondo bolacha a bolacha umas por cima das outras. Eu gosto de as fazer um pouco desencontradas, em vez de ficar com aquele formato de flor, como se costuma ver. Eu gosto de as ver um pouco, gosto de o fazer assim com
com a camada da bolacha desencontrada, porque assim conseguimos no meio do bolo ter mais bolacha do que da outra maneira de fazer. No entanto, obviamente que podes fazer da maneira que preferires. Vamos então passar a uma nova camada de bolacha, vamos molhar no café. Eu começo sempre por colocar a bolacha do meio, que é mais fácil para perceber onde é que elas depois devem ficar as restantes, e então depois, como faço a camada desencontrada, vou colocar esta bolacha no sítio que não tem bolacha por baixo. Obviamente que se preferires fazer com as torrezinhas, digamos, todas por igual, é só ir colocar por cima do sítio onde estava a outra bolacha de baixo. E agora vamos pôr então a última camada de chantilly. Ao pôr a última camada, não nos devemos esquecer que depois queremos também colocar chantilly de lado para ficar tudo mais branquinho e depois limar, digamos assim, o chantilly que tenha mais. Portanto, não convém não pôr todo o chantilly por cima, porque depois ainda queremos ir tapar aqueles buraquinhos que ficam. A última camada de chantilly já está colocada e, como eu disse há pouco, a seguir a colocarmos a última camada, vamos assim, digamos que, pôr bonitinho a parte de lado do bolo, porque ficam sempre assim buracos, digamos, entre as bolachas. Então vamos aqui rodar o prato e ajudar com a espátula para que o chantilly fique bem colocado. E temos o bolo de bolacha pronto, já está arranjadinho, agora só precisa de ir ao frigorífico. Eu normalmente levo ao frigorífico entre umas 2 a 3 horas para solidificar bem e também para ficar bem fresquinho, e é exatamente isso que eu vou fazer. O bolo de bolacha já teve o tempo suficiente no frigorífico, agora falta mesmo só uma coisinha para terminar, que é a decoração. Obviamente, se preferires, podes deixar o bolo exatamente como está e fica também bastante bom, mas se quiseres podes decorar. Podes decorar, por exemplo, com bolacha Maria ralada, podes decorar com chocolate negro, por exemplo, também ralado por cima, também fica muito bom, ou então com sprinkles. Eu neste caso aqui tenho estes rolinhos com sabor a chocolate, ou com sprinkles, também poderia ser com sprinkles coloridas, que também fica bastante giro, principalmente se for assim para uma festa de aniversário de crianças. Neste caso não é, portanto vamos mesmo para as de chocolate. E vamos então acrescentar aqui, por cima do nosso bolo, estes rolinhos. Temos a decoração do bolo pronta, agora é mesmo só servir. Se tiveres alguma dúvida em relação à receita, podes também consultar a receita no blog. Eu deixo aqui em baixo o link para tu depois poderes ver e fica também na descrição aqui do vídeo o link que vai direto para a receita no blog, do bolo de bolacha, que eu já deixei lá há algum tempo, porque realmente esta sobremesa é um clássico cá de casa. Espero que tenhas gostado deste vídeo. E sim, não te esqueças, faz um like, deixa um comentário para eu saber a tua opinião. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber quando sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!